Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades pelo Mundo. E hoje, continuando a série de Jerusalém, vamos falar da Basílica de Santo Sepulcro. Então fiquem ligados e assistam o vídeo até o final. A Basílica do Santo Sepulcro é um templo cristão localizado no bairro cristão da cidade antiga de Jerusalém, onde, segundo a tradição, João capítulo 19, verso 41 e 42, Jesus teria sido crucificado, sepultado e ao terceiro dia teria sido ressuscitado, administrada e repartida entre as igrejas católica romana, católica ortodoxa armena, ortodoxa copta, ortodoxa siriaca e a igreja ortodoxa etíope. Constitui um dos locais mais sagrados da cristandade. A história da Santo Sepulcro. Na sequência da destruição de Jerusalém em 70 d.C., o imperador romano Adriano visitou a cidade do Acre, ordenando a sua reconstrução segundo o modelo que visava fazer dela uma cidade pagã chamada Hélia Capitolina. Neste sentido, o imperador ordena que o local identificado com a sepultura de Jesus seja coberto com terra e que nele fosse construído um templo dedicado a Vênus. Em 313, o imperador Constantino decretou o Edito de Tolerância para com os cristãos, e que aplicou o fim das perseguições. Em 326, sua mãe Helena visitou Jerusalém, com o objetivo de procurar os locais associados aos últimos dias de Jesus. Em Jerusalém, ela identificou o local da crucificação, o rochedo chamado Gólgota, e a tumba próxima conhecida como Anástase, ressurreição em grego. O imperador decidiu então construir um santuário apropriado no local, a Igreja do Santo Sepulcro, no lugar do templo do imperador Adriano, dedicado a Vênus. Os arquitetos inspiraram-se não nas estruturas religiosas pagãs, mas na basílica, um edifício que entre os romanos servia como local de encontro, de comércio e de administração da justiça. Em 614, a igreja de Constantino foi gravemente danificada durante o incêndio ocorrido durante uma invasão dos persas, que roubaram os tesouros da igreja, restando apenas alguns restos escassos dela. A basílica foi reconstruída pelos bizantinos durante a reconquista da cidade pelo imperador Heráclio. Em 638, a cidade de Jerusalém, assim como toda a Palestina, passou para as mãos dos muçulmanos. Os primeiros líderes muçulmanos de Jerusalém revelaram-se tolerantes para com o cristianismo. Em 966, as portas e o telhado da igreja foram queimados durante o motim. Em 1009, o califa fatimida Al-Hakimi ordenou a destruição de todas as igrejas de Jerusalém, incluído o Santo Sepulcro, sendo que somente os pilares da igreja que eram da época de Constantino sobreviveram à destruição. A notícia da sua destruição foi um dos fatores que estiveram na origem das cruzadas, em vastas negociações que variam entre os fatimidas e o Império Bizantino entre 1027 e 1028. Foi feito um acordo pelo qual o novo califa Ali Zahir, filho de Al-Hakimi, concordou em permitir a reconstrução e redecoração da igreja. A reconstrução foi finalmente concluída com financiamento de despesa feita pelo imperador Constantino IX Monomaco e Nicéforo, patriarca de Jerusalém, em 1048. Em 1099, os cruzados conquistaram Jerusalém e tomaram posse dessa igreja, que no seu essencial é a que existe atualmente. Na nova igreja foi consagrada em 1149. Debaixo da igreja encontra-se a cripta de Santa Helena, local onde a mãe de Constantino afirmou ter encontrado a verdadeira cruz na qual Jesus Cristo teria sido crucificado. Com o regresso de Jerusalém ao domínio islâmico em 1187, Saladino proibiu a destruição de qualquer edifício religioso associado ao cristianismo. No século XIV, o local começou a ser administrado por monges católicos e por monges ortodoxos gregos. Outras comunidades pediam também a possibilidade de gerir o local. No século XVIII, procedeu-se à reparação da cúpula da Igreja do Santo Sepulcro. Em 1808, um incêndio danificou o local e a restauração iniciou-se em 1810. Novos restauros ocorrem entre 1863 e 1868. Em 1927, um abalo sísmico em Jerusalém causou graves estragos à estrutura. Em 2016, a Igreja do Santo Sepulcro passou por uma profunda reforma, visando a restauração e estudos arqueológicos de sua edícula.
E pela primeira vez desde 1555, o túmulo onde Jesus teria sido sepultado foi aberto, e segundo os cientistas e arqueólogos envolvidos na abertura, a estrutura original da caverna estava intacta. O túmulo ficou aberto por 60 horas e fechado novamente, provavelmente só será reaberto em centenas ou até milhares de anos. Aproveitando as obras de restauro, arqueólogos retiraram pedaços de argamassa de diversas partes do local para precisar as datas de construção, restado comprovadas as datas acima mencionadas, o ano de 335, a construção do local e a sua restauração em meados do século XVI, além da confirmação de que a entrada e edícula atuais foram construídas no século XI, após a destruição do local em 1009. O custo das obras de restauração de 2016 foi de 3,5 milhões de dólares. Foi reaberta para visitação ao público em 22 de março de 2017. O altar da crucificação. No lado sul do altar, através do ambulatório, há uma escada para o Calvário, tradicionalmente considerado como o local da crucificação de Jesus e a parte mais ricamente decorada da igreja. O altar-mor pertence à Igreja Ortodoxa Grega, que contém a rocha do Calvário. A pedra pode ser vista sob um vidro em ambos os lados do altar, e por baixo do altar há um buraco dito ser o lugar onde a cruz foi levantada junto com os dois malfeitores. Devido à importância deste evento na história de todo o cristianismo, esse é o local mais visitado do prédio. Os católicos romanos têm um altar para o lado, a capela da pregação da cruz. À esquerda do altar, do lado da capela ortodoxa oriental, há uma estátua de Maria. Também há muitas pinturas na parede e no teto retratando temas bíblicos, como a tentativa de sacrifício de Abraão com seu filho Isaque. Sob o Calvário e as duas capelas ali no piso principal existe uma minúscula capela chamada Capela de Adão. Segundo a tradição religiosa medieval, Jesus foi crucificado sobre o local onde o crânio de Adão foi enterrado. A rocha do Calvário é vista através de uma janela quebrada na parede do altar, onde existe uma rachadura que, tradicionalmente, é dita ser causada pelo terremoto que ocorreu quando Jesus morreu na cruz, e que é dita pelos estudiosos mais críticos ser o resultado de pedreiras ao invés de uma falha natural na rocha. A Pedra da Unção. Na entrada da igreja está a sagrada Pedra da Unção, que é a tradição de ser o local onde o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento por José de Arimateia e Nicodemos. No entanto, essa tradição é atestada apenas desde a época das Cruzadas, ou seja, na Idade Média, e a pedra atual está lá desde 1555. Alguns historiadores afirmam que o local da crucificação e o túmulo de Jesus estariam em outro lugar, a leste da cidade antiga, no chamado Jardim do Túmulo. A Bíblia conta que Jesus foi crucificado no Calvário, um monte com aspecto de uma caveira, segundo João, capítulo 19, verso 17. Próximo dali havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, no qual Jesus foi colocado por José de Arimateia, envolto em um pano de linho, segundo João, capítulo 19, verso 38 e 42. E também eles concluíram porque naquela época não era comum enterrarem pessoas nos limites da cidade, ou seja, todos eram enterrados fora da cidade.
חופשי בארצנו, בארץ ציון וירושלים. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se, curta, comentem, ative o sininho e até o próximo vídeo.